Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Louridiano. Estou trazendo aqui o primeiro vídeo do canal Top 10 idiomas para aprender. Eu ia botar Top 10 idiomas para aprender em 2026, mas eu acho que esse vídeo não vai servir só para 2026. Então, estou aqui querendo te motivar a aprender idiomas, porque é algo muito bom, muito produtivo. E primeiro eu vou ter que começar trazendo motivos do porquê você deve aprender idiomas. Então, você pode aprender pensando no futuro, pensando em viajar, utilizar melhor o tempo, conseguir falar um idioma além do seu, ter desenvolvimento cognitivo, desenvolver uma nova habilidade, aumentar o acesso a conhecimento. Não só aqui está lendo livros em outros idiomas, mas não necessariamente lendo livros em outros idiomas, mas também você pode ter artigos, você pode conversar com pessoas, você pode conhecer de diversas formas outros conhecimentos. No original, que vai ter o sentido original que o autor queria passar. E é outra coisa. Conhecer outras pessoas ou qualquer outro motivo que você tenha. E aqui, esse motivo aqui, eu não vou nem falar, porque esse motivo é até engraçado e irônico. Nossa, é um motivo em que muita gente aceita e tem como meta de vida, né? Passando para os motivos para se aprender de forma mais lógica, forma mais lógica e científica, claro, exercita a mente e mantenha a produtividade. É muito importante aprender outros idiomas porque você usa o tempo livre de uma forma que exercita a mente, você não fica ali só no brain rot, que é apodrecendo o cérebro. Você trabalha a mente com algo que pode ser muito útil no futuro e te mantém de forma produtiva. Você não fica no dia zero, no dia onde não teve nada, você não foi produtivo. Nas férias você pode aprender um outro idioma, seja por Duolingo ou por qualquer um desses aplicativos que faça pouco, que você aprenda pouco, você mantém uma produtividade que no futuro pode ser muito bom, pode trabalhar e te ajudar com muita coisa. Porque mesmo que você não se engaje em aprender inglês, por exemplo, você tendo pelo menos o básico ali, aprendendo um basiquinho, 10 minutos por dia, lá na frente você vai ter uma base mais sólida. E quando você realmente for pegar o lápis e a caneta e aprender de verdade, você já vai ter um conhecimento prévio. Melhora a memória e o raciocínio lógico, te fazendo ver o mundo de outra perspectiva. Isso aqui é ciência. Você vai conseguir enxergar a vida de outra forma, porque você vai ver a construção das frases, vai entender mais a cultura do país que fala aquele idioma e vai conseguir ver as coisas de outra perspectiva, vai conseguir construir, entender melhor como o seu próprio idioma constrói as palavras. Porque, poxa, você vai lá falar bom dia, em inglês é good morning, boa manhã. Por que é diferente? Você vê de outra perspectiva. Por que a gente fala bom dia? É algo que muitas vezes uma pessoa que não sabe inglês não iria pensar, poxa, eles falam good morning, eles falam boa manhã. Eles não falam good day. É diferente. Faz pensar e ver de forma mais crítica até mesmo o seu próprio idioma. Quanto mais idiomas você aprende, melhor para ser tradutor. Claro, para quem quiser ser tradutor, aprender vários idiomas vai ser um baita de um currículo, porque vai conseguir trabalhar de forma flexível com diversos idiomas e diversas nações. Não só para quem é tradutor, como para você que está aí pensando em trabalhar com qualquer coisa, você vai conseguir ter acesso maior a mais pessoas que estejam precisando do seu serviço ou do seu produto. Te ajuda a conhecer novas pessoas e visitar outros países. Aqui muita gente pode jogar desculpa de mas eu não tenho dinheiro para poder ficar visitando outros países para conhecer novas pessoas. A internet está aí para isso. Você está assistindo esse vídeo através da internet. A internet está aí para isso. Você pode usar ela para conhecer novas pessoas. Acesso ao conteúdo original, o que ajuda muito a compreender o que se lê. Aqui eu não preciso nem explicar nada, porque muitas coisas no original tem um significado e quando você traz para o português ele perde muito do significado. Às vezes até mesmo um gesto ele significa uma coisa, mas quando você traz para o português, por causa que é outra cultura, outro tempo, ele perde o significado.
te torna independente do mercado brasileiro, te possibilitando estudar, trabalhar e morar fora do Brasil. Aqui isso é muito importante, principalmente para quem é investidor, porque entende essa metáfora, porque se você tem ovos e bota todos numa mesma cesta, se a cesta cair, você quebra, você está lascado. Porque todos os ovos, que eram toda essa mercadoria, tudo que você tinha, quebrou. Então, você sendo independente do mercado brasileiro, podendo trabalhar para fora, ganhando dinheiro de fora, trabalhando para, sei lá, fazendo vídeos, ajudando em edições de pessoas de outros países, você consegue ganhar dinheiro de uma forma que independe do Brasil, por exemplo. Então, se você quiser trabalhar fora do Brasil, estudar fora do Brasil, o que vai criar uma experiência totalmente nova e única. Morar também fora do Brasil vai te dar uma experiência única. É muito importante aprender um novo idioma. Diferencial. O diferencial parece meio óbvio, mas por que eu botei diferencial? Porque quando você fala de idiomas, você pensa, muita gente, por exemplo, sabe inglês aqui no Brasil. Mas você sabia que 5% das pessoas falam inglês e menos de 1% são falantes nativos de verdade? Então, você vê que quando a pessoa diz que fala inglês, na verdade ela não é tão boa assim não, porque os dados dizem outra coisa. O dado diz outra coisa e você, sabendo de verdade um idioma, você tem um diferencial muito grande. O próximo motivo é, quanto mais idiomas você aprende, mais fácil fica aprender o próximo. Claro, se você vai lá e você não fala português, você vai lá e aprende português, é muito fácil de aprender espanhol, italiano, francês. Porque para você mesmo que fala português, aprender francês, italiano e espanhol é muito fácil. Muito mais fácil, né? É muito facilitado. Então, para alguém que aprende português e quer aprender qualquer um desses idiomas, fica tudo mais fácil. Viajar sabendo o idioma é outra coisa. É realmente outra coisa. Você falar o idioma daquele país, você não ter que receber todo o tradutor. É outra coisa porque você vai lá, tá vivendo a experiência de perto e integral. Fora que as pessoas, elas confiam mais em você porque você fala o idioma delas, você se esforçou para entender o idioma, para falar e entender o idioma delas. Então, se alguma pessoa viesse de outro país para o Brasil e falando português, você ia gostar daquela pessoa. Poxa, ela se esforçou. O português é difícil de aprender. Ele se esforçou e ele fala português. E a mesma coisa vale para eles. E vamos lá. Eu vou fazer essa lista de forma decrescente, só ressaltando que ela é minha opinião. Decrescente basicamente do que eu acho mais importante para o que eu acho menos importante. Eu quero que você, depois de ver essa lista, ou agora mesmo, bota aí embaixo qual seria a sua lista. Bota aí agora qual seria a sua lista. Deixa o like e se inscreve no canal, porque vai me ajudar, vai me motivar a fazer mais vídeos como esse. E vamos para a lista. Eu não poderia começar essa lista de outra forma, senão pelo inglês. De inglês dispensa apresentações, é o idioma mais falado do mundo, é a língua oficial de muitos países que são as maiores economias do mundo, abre portas para trabalhar remotamente para o exterior. Os maiores conteúdos científicos estão nesse idioma, a maioria da internet está nessa língua, usada como pré-requisito para muitos trabalhos, e assim como eu disse antes, 5% dos brasileiros falam inglês, sendo menos de 1% que falam fluentemente. Então, poxa, se você olhar uns anos atrás, inglês era como se fosse um diferencial. Poxa, você sabe inglês, você está nessa vaga aqui porque você fala inglês, você tem acesso maior a mais pessoas, você consegue entregar o serviço, o produto a mais gente. Hoje em dia, inglês é o que é o básico. É o básico do básico. Todo mundo já sabe um pouco de inglês ou está buscando aprender inglês, mas de verdade, 5% das pessoas falam inglês e 1% falam, menos de 1% falam fluentemente. Então você aprender inglês de verdade não só vai te dar confiança, como vai te dar um diferencial de verdade, porque você vai botar uma marra maior no seu currículo. E sendo com que inglês é essencial.
Hoje em dia, inglês é menos visto como algo, um diferencial de verdade, mas ele é pré-requisito. Pré-requisito. Bom, o segundo da lista, eu acho que muita gente vai discordar, mas é ele. Mandarim. Por que mandarim? Muita gente pensaria que era o espanhol. Talvez você botou na sua lista aí espanhol. Mas eu botei mandarim justamente porque, assim como está no primeiro item, é o idioma do futuro. E assim como está no segundo item, por que ele é o idioma do futuro? A China é uma superpotência mundial, confrontando os Estados Unidos. A China e os Estados Unidos estão combatendo diretamente um ao outro, estão diretamente nessa batalha para ser maior que o outro, né? Nessa briga comercial e tudo mais. Então você beber das duas fontes e conseguir ter acesso a, sei lá, artigos nos dois idiomas é muito importante e vai te ajudar muito se você for pesquisador ou estudante universitário. A China mantém não só uma boa relação com o Brasil, mas uma relação muito forte com o Brasil. Isso facilita muito você ter oportunidades fora do Brasil. Muitos artigos importantes não bombam por estar em mandarim e não haver muitos tradutores. Isso aqui é muito interessante porque realmente a China está crescendo muito economicamente e não tem muitos tradutores, assim como está no último item, são 200 milhões de falantes não nativos. Então, não ter muitos tradutores te dá uma certa vantagem, porque você vai ter acesso ao conteúdo e você pode ainda trabalhar com tradução desse conteúdo. E partindo para o próximo, eu não posso botar outro senão espanhol. E aqui também eu posso meio que dispensar explicações, dispensar apresentações, porque espanhol tem alta proximidade geográfica com o Brasil. Se você quiser viajar e não gastar muito, você pode ir para algum país daqui de perto, que nem Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai, Paraguai. Nossa, são tantos. Chile, Equador. São diversos países que você pode ter acesso. Então, de forma barata e aprender um idioma que você vai ter muito mais facilidade para aprender. Bom, te tira um pouco de saber somente inglês, claro, porque a maioria das pessoas aprende inglês, sabendo, no colégio, no ensino fundamental, ensino médio, todo mundo aprende inglês. Então você ter inglês e espanhol é uma grande coisa, assim como o terceiro item. Hoje em dia inglês mais espanhol é o básico. Não é exatamente o básico, porque, poxa, se você olha alguém que sabe inglês e espanhol, é um currículo muito bom. Mas, assim, eu faço um contraponto que antigamente inglês era um diferencial e hoje em dia é o básico. Então talvez isso aqui não demore muito para se tornar o básico. Mas eu acho que se for para se tornar o básico, talvez não se torne, mas se for se tornar o básico, você já vai estar na frente por muito tempo, durante muito tempo, sabendo os dois. Próximo item. Caso você seja empreendedor e queira expandir sua empresa, espanhol facilita a expansão pela América Latina. Está próximo geograficamente com o Brasil. Sabendo espanhol você alcança mais gente. Então, claro. Rápido de aprender por ser parecido com o português. Aqui eu também não preciso falar nada. É muito rápido de aprender espanhol do português. Claro que também espanhol não é qualquer bosta. Você não é só, por exemplo, você falar português, você vai para lá, para qualquer país desses aí, que você vai conseguir se virar bem. Não é assim também. Você vai sofrer, vai penar. Mas é muito mais fácil de aprender porque você sabe português. Cerca de 100 milhões de falantes não nativos, o que é menor que o mandarim. Isso aqui me chamou muita atenção. Isso dá muita oportunidade para você ser tradutor. Muita gente está prestando atenção que o mandarim é o idioma do futuro. E se você souber espanhol, são 100 milhões de falantes nativos. Não é tanta coisa assim. Você vai ver aí mais pra frente na lista que tem muito mais falantes não nativos de outros idiomas. Então 100 milhões é uma quantidade pouca e você aprendendo você vai poder ter um diferencial bom. E claro, como estamos cercados de hermanos, conteúdo direto do português para aprender, o que facilita muito o aprendizado. Em quarto lugar, francês. Sim. Por quê? Porque era a antiga língua mais importante do mundo. A mais importante do mundo, entre aspas, né? Porque, assim como nos outros motivos, ele é usado em muitos lugares e ainda é muito difundido hoje.
Assim como no segundo motivo, a consequência disso ele é utilizado em ONGs, diplomacias e comércio, abre portas para acessar o mercado africano inexplorado, idioma oficial de mais de 30 países. Acho que essa parte aqui deveria ser outro tópico que eu não botei, mas o mercado africano pode ser muito bom porque ele é inexplorado. Você pode usar o francês como porta para conhecer o mercado africano, alcançar essas pessoas. E, assim como está aqui, que deveria ser outro tópico, né? É o idioma oficial de mais de 30 países. Com o idioma você consegue conhecer mais de 30 países. São 200 milhões de falantes não nativos. Aqui você pode até voltar no espanhol, é o dobro do espanhol. É o dobro do espanhol, é muito interessante você ver o quão importante é aprender espanhol, quão diferencial é o espanhol em frente ao francês. E 650 mil falantes de francês no Brasil, o que facilita aprender o francês direto do português. Bem, na primeira metade da lista, finalizando a primeira metade da lista, temos ele, o alemão. Bom, diversos artigos extremamente importantes estão com conceitos intraduzíveis em alemão, assim como em outros idiomas. Diversos conceitos intraduzíveis são usados em artigos, mas o alemão ele é muito importante. Eu botei isso como tópico justamente porque alemão tem muitos artigos e tem bastante tempo que os alemães escrevem artigos. Então, se aprender alemão e conseguir ler do original é muito importante. A terceira maior potência do mundo, acho que aqui dispensa apresentações. Potência automotiva, se você for alguém que queira ser engenheiro mecânico ou já esteja estudando engenharia mecânica, é muito bom. Assim como o próximo item, né? Muitos conteúdos técnicos de engenharia estão em alemão. Então, sabendo alemão, você vai conseguir aprender melhor, se lidar melhor com o seu curso e também vai conseguir alcançar uma oportunidade de emprego lá com muita facilidade. O que casa com o último motivo, né? País na zona do euro com menor taxa de desemprego. Se você comba a potência automotiva com ser um engenheiro mecânico e ir para o país com a menor zona da zona do euro com menor taxa de desemprego, você está bem. 80 milhões de falantes não nativos. É que você vê como é que cai tanto os negócios. Tá sendo meio me passar de mentiroso, porque eu falei que 100 milhões no espanhol não era muito, e 200 milhões no francês era uma quantidade legal, aqui é 80 milhões, mas isso mostra porque é tão importante aprender alemão. Você pode ter um diferencial muito bom, além de ser a segunda língua mais falada do Brasil. Mas aqui mais pra frente você vai ver que vai ter uns idiomas com bastante gente falando também. E vamos lá, para se iniciando a segunda metade da nossa lista, a gente tem um que eu não imaginava que eu ia pôr: árabe. Diversos países falam árabe, sendo eles mais de 20. Então, claro, você aprendendo árabe, você consegue viajar para mais de 20 países. O que é muito bom, porque você vai lá, tem idiomas que você aprende, você tipo havaiano, você vai lá aprender havaiano, você vai para onde? Só para Havaí, não vai para lugar nenhum mais. O próprio nome já diz havaiano. Você vai só para o Havaí. Mas o árabe você pode viajar e conhecer mais de 20 países. Os países árabes têm uma boa relação com o Brasil, isso facilita muito para você. Se você quiser ter uma oportunidade em outro país que seja falante de árabe, e vai te dar uma estabilidade no emprego, porque você vai falar o idioma deles e o português vai ser um diferencial lá também, né? É um diferencial para pôr no currículo aqui no Brasil, claro, é um diferencial muito grande, principalmente porque esse idioma está crescendo. 150 milhões de falantes não nativos de árabe, o que facilita a carreira como tradutor. A área de relações internacionais é extremamente importante, justamente por estar ligada ao petróleo. Aqui eu também não preciso falar muito, se o petróleo já rende um dinheiro muito bom, você também vai ganhar muito bem com isso. Ler o Alcorão, para quem não sabe, o Alcorão é exclusivamente em árabe. Os árabes não gostam que traduzam o Alcorão, porque ele foi ditado palavra por palavra. Então traduzir o Alcorão seria a mesma coisa que perder alguns significados que são muito importantes em árabe.
O Oriente Médio está em alta e buscando pessoas que sejam falantes de árabe para grandes acordos, que cai já na mais que eu falei aqui para cima, né? E é um dos idiomas oficiais da ONU. Vamos lá, sétimo, japonês. Talvez a galera aí vai falar, pô, japonês tá aqui, mas japonês, achei que tá bem colocado aqui. Vamos lá. O Japão é uma das maiores potências do mundo, tendo alta influência no mundo como um todo, seja o país oriental ou ocidental. E você pensa, não é possível, os caras lá falam um negócio que eu não entendo, tão diferente. Meu amigo, você conhece pelo menos uma dessas que eu vou falar. Anime, mangá, Toyota, Honda, Nissan, Nintendo, Sony, Panasonic. E se você não souber nenhuma dessas, ainda digo Karate, que você não tem erro. Não tem erro. O japonês ele te influencia. E muito. Não só você, como o mundo. É a quarta língua mais falada do Brasil. Então facilita muito você ter acesso direto ao conteúdo, a você aprender mesmo. Facilita muito. Porque se é a quarta língua mais falada do Brasil, muitas pessoas devem ter jogado pelo menos na internet aí cursos de japonês. São 1 milhão de falantes não nativos. Aqui tem até exclamação porque é o menor de toda a lista. Isso aqui é diferenciado, tá? Porque 1 milhão de falantes não nativos é muito pouco. E se você se torna um desses falantes, você tem um diferencial muito grande e vai conseguir ter muita oportunidade de emprego para muitos países. Como consequência do anterior, as oportunidades de trabalhar como tradutor é muito alta. Oferta e procura. Se você não tem muita gente que possa traduzir os conteúdos, você vai ganhar muito por causa disso. E claro, tem muita gente interessada em conteúdos em japonês. Muitos jovens, os animes, os mangás têm alcançado gente de cada vez mais idade, não só jovens. E claro, se tem muita pouca gente, você vai ganhar muito, porque não tem gente para substituir você. Consumir conteúdo direto do original sem perder a tradução, claro. Um gesto pode significar uma coisa que, se traduzir, perde todo o significado. Uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão é no Brasil. Eu não sabia, mas achei muito interessante quando eu pesquisei. E para o Japão, falando japonês é de fato outra coisa, que eu também acho de dispensa apresentações, né? Vamos lá, talvez alguém venha me massacrar por colocar essa língua tão embaixo. Mas sim, em oitavo lugar temos o italiano. A gente quer visitar a Itália e talvez pensar que italiano está tão embaixo aqui na lista, talvez seja meio paia, né? Mas o italiano está aqui e eu acho que está bem colocado. O italiano ele é similar ao português, o que facilita muito o aprendizado. É a terceira língua mais falada do Brasil, o que vai te facilitar muito você aprender o italiano direto do português. O italiano é o idioma da arte. Como assim idioma da arte? Aprendendo italiano, você pode entender profundamente as obras renascentistas, tipo de Da Vinci, de Michelangelo. Você pode pensar que eu sou meio obnubilado da razão, por causa que Michelangelo e Da Vinci, por exemplo, pintaram mais. Eles não foram muito escritores, mas eles tiveram muitos manuscritos. Então, se você entender italiano, você consegue ler os manuscritos deles e entender muito melhor onde eles queriam chegar e a genialidade. Que nem Da Vinci, por exemplo, que teve a ideia do que é o helicóptero. Poxa, esse cara é de fora da curva. Aprender italiano vai te ajudar a vivenciar a Itália da melhor forma, compreendendo pratos, bebidas e histórias de forma autêntica, indo além dos pontos turísticos tradicionais. Não tem muito o que dizer, descendência italiana muito forte no Brasil. O que, claro, se você aprender italiano e conseguir viajar para lá, aprendendo italiano mesmo, você pode entender melhor suas raízes e suas origens, porque você faz parte dessa família. O próximo vão me massacrar, me julgar, me xingar aí nos comentários, mas sim, tá o coreano. Por que eu botei o coreano aqui? Por esses motivos aqui. Eu não acho que o coreano seja tão importante assim, mas para muita gente vai ser muito importante o coreano.
porque gosto da cultura e de tudo mais. Mas os motivos para aprender coreano. Mercado crescente de cultura e mídia. Eu não preciso falar muita coisa, é só você olhar para o K-pop, para os doramas e tudo que a Coreia do Sul tem feito. 82 milhões de falantes não nativos, essa lista está querendo me fazer de mentiroso, minha memória está querendo me enganar aqui, porque eu pensei que ia ter idiomas com mais de 200 milhões, mas aqui a maior foi 200 milhões e eu tô ficando maluco. Não, foi maior, foi inglês, que é quase 1 bilhão. Mas 82 milhões de nativos é muito pouco. Vai te facilitar muito para ser tradutor e... É muita pouca gente falando. Que são falantes, né? Há outra oportunidade para se tornar tradutor, claro, porque são muita pouca gente e alta demanda. Muita gente quer conhecer os produtos coreanos, a cultura coreana. Então, você conhecendo o idioma, vai ser muito fácil de ser tradutor. Ironicamente, é fácil de aprender. Eu também pensei que era maluquice quando eu li isso daí, quando eu pesquisei. Mas é porque, assim como o português, o coreano é um idioma muito fonético. Então, quando você aprende um pouco as fonéticas e o idioma, você dá uma impressão de que você está aprendendo rápido. Então, é fácil de aprender, mas esse é efeito psicológico. Mas ele vai te motivar a aprender mais, vai te motivar a buscar. Coreia do Sul é a destino de dos sonhos de muita gente. Saber coreano e ir para lá é outra coisa, de fato. E não precisa de visto. A partir de 2023, os brasileiros passaram a não precisar de visto para visitar vários países. Entre eles está a Coreia. Você pode passar 90 dias na Coreia sem precisar do visto de turista. E isso é muito interessante e muita gente vai ficar feliz em ouvir isso. E a mesma coisa serve para o Japão, por exemplo. E para finalizar, fechando a lista, temos ele, o russo. O russo é um caso interessante porque ele é altamente difundido entre os países que eram membros da União Soviética. Ou seja, você aprendendo russo, você consegue visitar muitos países. São 115 milhões de falantes não nativos. A quantidade até que é relativamente pequena, não é tanta coisa assim. E você aprendendo russo, você consegue participar de um mercado muito bom. Permite acesso direto a literaturas clássicas como Tolstói, Pushkin, não sei como falar, mas permite acesso direto a literaturas clássicas. Depois do inglês, a maior quantidade de conteúdo na internet está em russo. Então você vai conseguir explorar uma parte da internet que, sinceramente, eu não sabia que existia essa parte em russo aí de muitos conteúdos. Nunca me aventurei por essa área da internet, mas é isso. Porque para mim era tudo em inglês. É uma das línguas oficiais da ONU, um dos idiomas oficiais da Estação Espacial Internacional. Isso que eu achei muito interessante porque significa que para você ser astronauta você precisa saber russo. E eu achei isso muito engraçado. E por quê? Porque muita gente tenta aprender russo só porque querem casar com russas, assim como eu falei lá no início. Então, como os brasileiros têm uma boa reputação pelos russos e pelos países de lá também, ao redor ali da Rússia, como o brasileiro é bem visto por lá, muita gente aprende russo para poder tentar se infiltrar lá. Antes de finalizar o vídeo, eu queria dar umas considerações finais. Bom, os 3 primeiros idiomas dessa lista eu considero indispensáveis. Eu considero indispensáveis. Inglês, mandarim e espanhol são muito importantes de se aprender. Se você quiser ser fora da curva, mas você vai ser muito fora da curva. Segunda consideração final. Todo idioma, para ser útil, depende de qual o seu intuito em aprender e como você irá usá-lo. Porque você vai lá, aprende japonês. Mas aprendendo japonês, você não usa para nada, você não tem interesse em nada do Japão, você enferruja. Basicamente isso, você enferruja. E perde a prática. Então, você foi lá, gastou um tempo, ainda bem que, pelo menos, a sua cognição ela foi exercitada, né? Mas você perde essa habilidade, vai perdendo. Ela vai ficando fraca, e você perde. Então,
pensa bem antes de escolher um idioma para estudar, para aprender, porque você precisa botar ele em prática e exercitar de fato. E eu queria fazer aqui uma alegoria à vida acadêmica. Essa alegoria eu estava pensando enquanto eu fiz esse vídeo e eu achei muito boa. Eu pensei ela enquanto estava fazendo esse vídeo e ela é bem legal. Se você sabe inglês, claro, além da sua língua materna, se você sabe inglês, você é correspondente ao graduado. Se você sabe espanhol ou inglês, você tem o correspondente a alguém que tem mestrado. Se você sabe mandarim, espanhol e inglês, você é equivalente a alguém com doutorado. Se você sabe japonês, mandarim, espanhol e inglês, você é PhD. Mas essa alegoria é muito boa, não precisa ser exatamente esses idiomas, mas porque realmente se você souber 3 idiomas, seu currículo é muito bom. Poxa, você vai ser chamado para muitas oportunidades de emprego. Mas ela também pode ser quebrada meio facilmente com, tipo assim, vamos lá, você vai lá, sabe um idioma além da sua língua materna e ele é mandarim. Alguém vai olhar na sua cara e falar, véi, sabe mandarim, mas você não sabe inglês, ou você não sabe espanhol, mas você sabe mandarim, cara. Então, dá meio quebrada nessa lógica, mas eu achei muito interessante, porque realmente é assim, velho. Hoje em dia, quem é graduado não é grandes coisas. Quem tem um mestrado é interessante, pode até ficar com a vaga, mas é passado facilmente por quem tem doutorado. E hoje em dia, ter mestrado nem é tantas coisas assim, porque muita gente tem doutorado. E claro, PhD é raríssimo, né? E doutorado também tá meio rarinho, mas está se tornando mais comum. Muita gente está fazendo doutorado. E é isso. Espero ter explicado bem. Espero que eu tenha te motivado a aprender algum idioma, porque você vai usar algum dia. Talvez não todos os idiomas aqui sejam úteis para você, mas uma parte deles vai. E escolher um conforme o seu estilo de vida é muito importante, a forma como você vai querer viver mais para frente é muito importante. E fora que é uma habilidade que eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. É uma habilidade que você reconhece que você está melhorando, está crescendo. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí, bota o comentário aí embaixo. Como seria essa lista? Eu quero saber, põe aí embaixo. Se inscreve no canal. Eu estou querendo postar mais vídeos, mas provavelmente não vai ser com tanta frequência assim. E é isso, até a próxima.